Glória a Deus. Graça e paz do Senhor, irmãos. Tudo em paz? Quem já votou hoje, levanta a mão. Graças a Deus, né? Fizemos o nosso papel. E os resultados estão quase já todos computados. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela oportunidade de nós estarmos aqui na casa do Senhor nessa noite, para celebrarmos ao Senhor, para agradecermos a Deus, para projetarmos mais uma semana, mais um mês, que começou o mês de outubro, o antepenúltimo mês do ano de 2014. Eu quero convidar vocês para nós refletirmos no texto da Palavra de Deus, mas gostaria de repetir aqui a agenda da igreja. Amanhã às 6h45 da tarde, ou começo da noite, nós temos o nosso culto de oração, reflexão e testemunho sobre vida financeira, das 6h45 às 7h30. Depois nós temos também terça-feira, tarde da bênção, das 3 às 4h30 da tarde. Temos quarta-feira, noite do pacto com Jesus, das 8 às 9h30 da noite. Sábado nós temos sempre aqui o Conexão Hope, a nossa rede de jovens, um culto para a juventude, todo sábado, está sendo uma bênção. E domingo pela manhã, 9h30, culto como esse aqui. Aconteceu hoje de manhã um culto maravilhoso, agora está acontecendo outro culto, uma bênção para nós vivenciarmos, experimentarmos cada vez mais intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, nós vamos hoje meditar no texto bíblico. Quem esteve aqui pela manhã? Levanta a mão. Amém. Você vai ouvir a mesma mensagem, o mesmo pregador. Fique em pé, em nome de Jesus. Aqui na igreja nós temos o privilégio de termos 2 cultos aos domingos. E normalmente nas igrejas onde se tem 2 cultos aos domingos, ou 3 ou 4 que seja, sempre são pregadas as mesmas mensagens, o culto são os mesmos cultos, para não diferenciar. Mas aqui nós sempre fazemos, às vezes tem sempre 2 pregadores, um prega de manhã, outro prega à noite. Nós temos vários pastores, uma equipe maravilhosa, e por isso nós fazemos isso. Mas eu quero falar hoje é um dia muito importante para nós, não é? Sobre o papel das escolhas na vida humana. Hoje foi o dia D, em termos de escolha para o futuro do Brasil, futuro do Estado, e não podemos negar essa importância. Então nós vamos ler o Salmo 25, verso 12. Salmo 25, verso 12. Glória a Deus. Salmo 25, 12. Essa versão que está no telão, você lê lá. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Há outras versões que escolhe, ao invés de escolher o verbo seguir, escolhe o verbo escolher. Ficou um trocadilho, né? Então vamos ler o verbo escolher no final. Vamos lá? Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Aquela ali é a versão NVI, nova versão internacional, uma versão inglesa da Bíblia. Vamos agora na outra versão, do João Ferreira de Almeida, 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então leia comigo assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite para adorar, para exaltar o Teu nome, mas sobretudo, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. A Tua voz é perfeita, Senhor. Tua palavra nunca volta vazia. Ela sempre encontra o endereço. Ela sempre tem efeito. E eu espero, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus aplique
uma palavra de reflexão em cada coração nessa noite, para que saiamos daqui melhores do que entramos, saiamos daqui debaixo de unção e de graça divina. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nós, porque na verdade diante de Deus somos diferenciados, exatamente por causa das escolhas que fazemos ou deixamos de fazer. Por isso, Espírito Santo, toca o nosso coração nessa noite e nos faz compreender as tuas verdades que serão expressadas. Em nome de Jesus, cerca esse lugar com a tua bênção, Pai, com a tua graça infinita e maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Você pode assentar-se, por favor. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje é um dia de escolher, não é? Escolhemos hoje os candidatos que nós achamos melhor, e o Brasil tem aí agora os seus eleitos, com exceção de governadores, que ainda, nos estados onde haverá segundo turno, e para a nação brasileira, que tudo indica, vai haver segundo turno para presidente. E com certeza, as escolhas feitas hoje vão refletir diretamente na nossa vida. Primeiramente, vão refletir do ponto de vista administrativo, social e financeiro. Não há dúvida disso. Porque a nação é administrada por essas pessoas, ou será administrada por essas pessoas que foram conduzidas ou reconduzidas ao cargo, ou serão conduzidas ou reconduzidas aos seus cargos eletivos, de executivo, legislação, do legislativo e etc. E também nós vamos ter reflexos dessa nossa escolha de hoje, digo nossa, colocando-me como parte dos escolhedores, espiritualmente falando, porque nós vivemos sob céus proféticos, está certo ou não? Nós vivemos sob céus espirituais. O mundo que existe hoje é criado por Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, é quem gere todas as coisas e olha para a terra e conhece cada situação, cada escolha e cada coisa que nós fazemos. Mas eu estou usando aqui a questão da eleição, que é importante para falar sobre a questão das escolhas, ou o papel das escolhas em tudo que nós fazemos. Porque nós escolhemos, todos os dias nós fazemos escolhas. Você escolheu, por exemplo, chegar até aqui hoje para participar dessa reunião de adoração a Deus. Então nós escolhemos estar aqui. E é muito interessante esse Salmo 25, porque esse Salmo, na verdade, é uma oração de Davi, uma oração pedindo auxílio, pedindo ajuda. E eu imagino que você tenha vindo aqui hoje, ou que você venha a essa igreja, porque você acha, você entende que Deus pode te ajudar, amém? Pergunta ao seu irmão, você acha que Deus pode te ajudar? Deus pode te ajudar. Por isso que nós estamos aqui, porque nós achamos que Deus pode nos ajudar. Ele é a ajuda perfeita para nós. Como nós precisamos da ajuda? Estamos começando uma nova semana, daqui a pouco nós vamos orar para Deus abençoar a nossa semana, e é tanta coisa que acontece na vida, que precisa acontecer na minha, na sua, e a gente precisa de ajuda divina. Então o Salmo 25 é um salmo de oração pedindo auxílio, tanto é que o salmo começa assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Davi, num misto de confiança em Deus, também preocupado com os inimigos da vida. Irmãos, a vida tem tantos inimigos, na vida nós encontramos muitos inimigos, e que precisam ser vencidos, e nós já sabemos, e Davi também sabia, que não podem ser vencidos com as nossas forças. Já imaginou se você tivesse força para vencer todos os seus inimigos? Se você entrasse na vida já vencendo tudo, mas não é assim. Nós tememos os nossos inimigos. E Davi então faz essa oração, e é impressionante
que o verso 12 nos diga assim: o homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme o Senhor, Ele vai instruir no caminho que deve escolher. É interessante que o temor a Deus facilita as nossas escolhas para a vida. Por isso que é bom você estar aqui hoje. Porque quando você teme a Deus, Deus te ajuda a fazer as escolhas. E eu estou feliz com muitas escolhas que eu fiz na minha vida, por causa do temor de Deus no meu coração. Não fosse o temor a Deus, não fosse o conhecimento de Deus, sabe lá, que escolhas eu teria feito, e onde eu estaria hoje? Onde estaríamos nós, não fosse o temor que nós temos de Deus no coração? Ainda que sejamos tementes a Deus, muitas vezes fazemos escolhas erradas. Por isso nós precisamos nos aprofundar no nosso temor a Deus. Porque cada vez que nós nos aprofundamos no temor ao Senhor, a Bíblia diz que Ele nos instrui a fazer as melhores escolhas. E eu quero sair daqui nessa noite certo de que Deus vai continuar me ajudando e ainda me ajudando muito mais a fazer as escolhas certas. Amém? Vou ler de novo o versículo 12, que é o versículo base para a reflexão do Senhor para o nosso coração. Ao homem que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. A palavra temor, a expressão temor do Senhor é a expressão que pode ser traduzida por, presta atenção, quem aqui sabe o que é temor do Senhor? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não fala? A palavra temor ao Senhor, ou a expressão temor ao Senhor, quer dizer o seguinte: temor quer dizer submissão, cumprir o dever de filho. Então quem teme é aquele que cumpre o seu dever de filho de Deus. Um filho temente é um filho que cumpre o dever de filho. Em outras palavras, é um filho obediente. Então, a obediência ao Senhor é o temor ao Senhor. Então o texto diz: ao que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá, o ensinará a fazer as escolhas. Você acha que você já está apto para fazer as suas escolhas porque você passou por um curso superior? Oxalá tivéssemos uma universidade que nos ensinasse a fazer todas as escolhas. Poderíamos mandar todo mundo para lá. Correríamos para juntar fundos para enviar as pessoas para essa faculdade. Mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é a faculdade que nos instrui, que nos ensina a fazer as melhores escolhas. Então o papel das escolhas na nossa vida é muito importante. Muito importante, extremamente importante. Um outro texto que nos ajuda a entender esse processo de escolhas humanas é Daniel, capítulo 1, versos 8 e 9, quando nós encontramos Daniel lá no Império Babilônico. Ele foi desterrado, foi tirado lá de Jerusalém, lá de Israel, de Judá, e foi levado para o Império Babilônico. Ele mais alguns jovens, que o imperador achou que, pois ele mandava no mundo, e ele conquistou a Judá e ele levou para lá, primeiramente essa leva de jovens inteligentes, rapazes inteligentes, diz a Bíblia que eram os mais bonitos e os mais preparados intelectualmente. Então ele levou para servir na corte. Daniel era um deles. E quando Daniel chega na corte do Nabucodonosor, para servir o Nabucodonosor, claro que lá tinha um monte de regras, que eram diferentes das regras que ele vivia lá em Jerusalém, lá em Israel, lá em Judá. Mas a Bíblia diz que Daniel toma uma decisão, ele faz uma escolha. Fale comigo, ele fez uma escolha. Olha o que diz a palavra. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida, com o vinho do rei. E diz a Bíblia que ele pediu para o chefe dos oficiais permissão para
não comer o que eles comiam, não fazer o que eles faziam, não beber o que eles bebiam. E é interessante o texto dizer que, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Daniel chegou lá em Babilônia, e ele diz: eu não vou me contaminar, eu escolho não fazer o que essa gente faz, porque eu sou diferente, eu tenho Deus, eu temo a Deus. Diferentemente de muitas pessoas que poderiam chegar lá e dizer: que legal, nova cultura, vou experimentar tudo aqui, vai ser legal, vou comer o que eles comem, beber o que eles bebem e tal. Mas Daniel sabia que o que eles comiam, o que eles bebiam, o que eles viviam tinha a ver com os deuses deles. Inclusive o próprio imperador era adorado. Talvez fosse a maior adoração deles, era o imperador Nabucodonosor. Mas Daniel assentou no coração não se contaminar, e ele fez uma escolha, e a vida é feita de escolhas, e por causa dessa escolha que Daniel fez, e os seus companheiros fizeram, Deus os honrou naquele lugar, Deus os livrou, Deus os abençoou. É o que está escrito no Salmo 25:12. O que teme ao Senhor, o Senhor o ensinará, o instruirá, o que ele deve escolher. O problema é que nós fazemos as escolhas, depois nós pedimos para Deus nos livrar. Primeiro é preciso temer a Deus, para que Ele nos ensine a fazer as escolhas. Por quê? Eu quero compartilhar com você algumas coisas sobre escolhas. Eu quero começar falando sobre uma frase, um pensamento do Pablo Neruda, um escritor conhecido, que diz o seguinte: você é livre para fazer as escolhas, ou para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências das suas escolhas. Está certo ou não? Você é livre para fazer escolhas, mas você é prisioneiro depois que você as fez. Então a primeira coisa é a seguinte: fale comigo assim: escolhas são semeaduras. Fale para o seu irmão: escolhas são sementes. Escolhas são sementes. Escolhas são sementes. Cada escolha que você faz é uma semente que você planta. Você escolheu fazer uma coisa boa, você plantou uma sementinha boa. Escolheu fazer uma coisa ruim, você plantou uma semente ruim. E isso vai refletir na sua vida. Escolheu almoçar demais hoje? Exagerou na comida? Vai ter que correr a semana inteira para gastar essa energia aí. Não vai? Quando alguém escolhe, por exemplo, exagerar na bebida alcoólica, o que acontece? Hoje eu vi um vídeo engraçado na rede social, numa rede social aí, que um sujeito estava bêbado, e tinha um outro, o inimigo dele devia estar brigando com o outro, mas ele estava bêbado, e o outro inimigo já estava tão bêbado, estava caído, e ele ainda estava em pé, mas ele estava muito bêbado. E ele, evidentemente, aproveitou, falou: o cara está bêbado, está caído, eu vou dar um chute nele. Quando ele foi chutar, ele se atrapalhou e caiu. Tão bêbado estava. Ele escolheu beber. E claro que a bebida tirou o sentido, tirou o equilíbrio dele. Então, escolhas são sementes. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, assim diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. Se você planta, você colhe. Se você faz escolhas certas, você colhe. Então, escolhas são sementes. Não, irmãos, é impressionante como nós precisamos olhar para isso. E às vezes nós ficamos olhando para a vida do outro, para a vida de fulano, de ciclano, e olhando para isso, para aquilo outro. Será que nós estamos fazendo escolhas certas para a nossa vida? Ou nós estamos olhando as coisas pela vida dos outros? Eu digo para vocês uma coisa muito séria, porque nós estamos falando aqui hoje baseado em Salmo 25:12. Quem teme a Deus, Deus o ajuda, Deus o instrui, Deus o ensina, Deus revela para ele como ele deve fazer as escolhas. O que ele deve escolher? Quem teme a Deus sabe escolher. Fale para o seu irmão: quem teme a Deus sabe escolher. Ou, não diria nem sabe, aprende.
Aprende a escolher. Aprende a fazer escolhas. Então, escolhas são semeaduras. Segundo, escolhas determinam futuro. Escolha determina futuro. Isso é importante. Quem semeia na sua carne ou para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Gálatas 6:8. Escolha determina futuro. E aqui nós estamos, irmãos, para fazer as nossas escolhas. Eu não falei agora há pouco que nós escolhemos votar para presidente, cada um fez a sua escolha. Vai ser eleito presidente ou a presidente aquele que obtiver mais de 50% dos votos válidos. Ele vai governar sobre o Brasil. Se ele for uma pessoa boa, se ela for uma pessoa boa, vai ser bom. Se não for, vai ser ruim. E de quem é culpado? E o futuro, quem vai escrever esse futuro aí? A escolha vai determinar o futuro. Se nós elegermos ou reelegermos pessoas corruptas, você acha que isso vai ser bom? Não vai ser bom. Então, cada escolha que nós fazemos deve ser feita com muita segurança, com muito temor ao Senhor, ou debaixo do temor do Senhor, debaixo da orientação divina, porque escolhas determinam o futuro. O que eu vivo hoje é resultado das minhas escolhas do passado. O que eu viverei amanhã será resultado das escolhas que estou fazendo agora, ou a partir de agora. E não adianta, ninguém é melhor do que ninguém. Não adianta depois reclamar, chorar. Nós somos resultados das nossas escolhas. Escolheu casar errado? Sofre. Viu, Paulinho? E Nayara? Acho que vocês fizeram a escolha certa. Pelo menos eu estou crendo. Escolhas determinam o futuro. Escolhas determinam o futuro. Aleluia. A escolha da profissão, a escolha da religião, né? A escolha no voto, a escolha na vida financeira, as escolhas na vida financeira que nós fazemos, nos relacionamentos, os amigos que temos, onde é que nós colocamos o nosso pé, o que nós fazemos com o nosso corpo, o que nós fazemos com o que nós temos ou sabemos. Isso evidentemente determina o futuro. Ou não determina? É o que diz a palavra. Outra coisa importante, escolhas, o papel das escolhas na vida humana, escolhas resultam em bênção ou maldição. Determinam bênção ou maldição. Fale bênção e maldição. É o que a Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 28. Nós temos as bênçãos em função das escolhas que nós fazemos e temos as maldições em função das escolhas que fazemos. Tem maldição para a vida do cristão? Tem. Se ele fizer escolhas erradas, ele vai vivenciar maldições. Então a Bíblia é muito perfeita, irmãos. O texto sagrado é perfeito, a revelação divina é perfeita. Por isso que a Bíblia diz que o que teme ao Senhor, Ele vai revelar o que ele deve escolher. Ele vai instruir, ensinar, capacitar, habilitar o que devemos escolher. E nós temos um problema na vida cristã, para muitas pessoas, que é o seguinte: às vezes nós recebemos a instrução, mas nós não temos coragem de praticar ou fazer a escolha de acordo com a instrução. Nós já aprendemos que devemos orar, mas oramos menos do que devemos. Nós já aprendemos que devemos falar menos da vida dos outros, mas nós falamos. E depois passamos o maior carão quando alguém fica sabendo o que nós falamos. Não bastasse, como se isso não bastasse, o problema é diante de Deus. O problema é diante de Deus. Então escolhas determinam, definem bênção ou maldição. Será que o Brasil vai viver um tempo de bênção em função das escolhas que estão fazendo agora ou de maldição, hein?
Eu dizia hoje de manhã, eu falei, eu vou orar, e eu orei muito para poder votar nessas eleições. E eu escolhi candidatos com perfil cristão, todos eles. Porque depois eu não quero ter que dizer para Deus, Deus me perdoa porque eu votei nesse safado aí, ó. Nesse cara aí ou nessa mulher aí que seja, que não teme a Deus, que tomou decisões lá que não representam a minha convicção de fé. Porque a consequência vem. E aí o que nós vamos fazer? Então, bênção e maldição. Está na hora, irmão, de nós fazermos escolhas que representam as convicções que temos diante de Deus. Outra coisa, fale comigo, escolhas definem salvação ou perdição. O Evangelho é pregado, o Senhor se faz conhecer, se revela a nós, e nós escolhemos aceitar Jesus como Salvador da nossa vida, amém? Então nós somos salvos, glória a Deus, nós escolhemos a salvação. Lá no livro de Gênesis, Deus incomodado com a iniquidade, a impiedade, o pecado, a violência, a promiscuidade, a sodomia e etc., Deus resolve destruir o mundo com um dilúvio. Mas Deus encontra naquela geração de pessoas um homem chamado Noé, que era um homem que achou graça aos olhos do Senhor, um homem que Deus viu nele desejo e temor de Deus. E Deus vem e fala com Noé, Noé, você vai construir uma arca para salvar você e sua família, porque eu vou destruir essa geração. Eu vou destruir essa gente, porque eu não aguento mais o pecado dessa gente. Então você tem uma escolha a fazer, Noé. E a Bíblia diz de maneira muito clara, irmãos, que Noé ouviu a voz de Deus e construiu uma arca lá naquele lugar distante. E o que mais me impressiona nessa história de Noé é que a Bíblia diz que Noé fez exatamente o que Deus lhe ordenou. Olha o texto, Noé fez tudo como Deus lhe tinha ordenado, Gênesis 6, 22. Fez tudo que Deus tinha ordenado. Deus disse, olha, a escolha que você tem para salvar a sua vida é construir uma arca. E Noé construiu a sua salvação. Você está construindo a sua salvação? Na igreja nós às vezes brincamos com isso. Nós falamos sobre a graça de Deus que salva. A salvação é gratuita, é graça de Deus. Mas a graça de Deus também salvou Noé de graça. Deus revelou para ele o caminho da salvação. A salvação não é um bem que nós temos assim e que nós podemos fazer qualquer coisa que nós não perdemos a salvação. Não é assim. A salvação nos foi dada de graça. Deus veio e resolveu revelar-se para nós, mostrar o caminho da salvação. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. E as obras sem fé também não servem para nada, mas uma coisa tem que andar com a outra. E Noé construiu a sua salvação. E quanto tempo durou para Noé construir a sua salvação? Quanto tempo? Mais de 100 anos, fala comigo, mais de 100 anos. Mais de 100 anos trabalhando num projeto de salvação. Quantos anos você vai trabalhar pelo seu projeto de salvação? Pergunta aí, quantos anos você vai trabalhar pelo seu projeto de salvação? Quantos anos você vai trabalhar pelo seu projeto de salvação, Mário? Pastor Mário? Quanto tempo? Quanto tempo? O tanto que você viver. Você quer trabalhar pouco tempo ou bastante tempo? E Noé gastou mais de 100 anos de sua vida dedicando-se ao projeto de salvação. Ele escolheu isso. Eu imagino que você também escolheu construir o seu projeto de salvação. Cuidar, zelar da salvação que Deus te deu. Quanta gente que ainda não conhece essa salvação.
Quantas pessoas que ainda não conhecem zombam de você, quando você fala de salvação eterna, de Jesus Cristo como Senhor, que você vem na igreja porque você quer ser salvo, porque você creu na salvação em Cristo Jesus, você creu na pregação do Senhor, você creu na obra de Jesus Cristo, e as pessoas zombam de você. Que bobagem, você está perdendo o seu tempo. Aproveita a sua vida, rapaz, aproveita a sua vida, menina, faz isso, faz aquilo, mas você está focado como Noé, construindo a sua arca para salvar-se, e é o que nós devemos fazer. Nós abstemos-nos das coisas erradas, nós abstemos da corrupção, nós abstemos da prostituição, da mentira, do engano, da confusão, da violência, da glutonaria, de tantas coisas mais, porque nós cremos que Deus revelou-nos um projeto de salvação, e nós estamos em plena construção desse projeto. E no nosso caso, nós não sabemos o dia que virá o dilúvio. Noé também não sabia. Nós não sabemos o dia que o Senhor Jesus vai voltar, ou o dia que Ele vai nos recolher, o dia que Ele vai nos levar para o céu. Aleluia. Então você precisa entender que escolhas definem salvação e perdição. Mas escolhas, meus irmãos, não fica por aí. As nossas escolhas são tão sérias, tão importantes, que depois da escolha feita, nos restam apenas consequências. Fale comigo, depois da escolha feita, só restam as consequências. Jonas escolheu fugir. O que aconteceu porque Jonas fugiu do chamado? Vamos ver o que aconteceu com Jonas. Jonas era um profeta, ele era chamado por Deus para ser profeta, para falar, ele era a voz de Deus no meio do seu povo. Mas Jonas era um cara ressentido. Será que nós temos crente ressentido também? Temos gente na igreja assim que tem raiva um do outro, tem raiva disso, tem raiva daquilo, tem raiva de presbiteriano, tem raiva de assembleano, tem raiva de metodista, tem raiva de congregação cristã do Brasil, tem raiva de católico, tem raiva de espírita, tem raiva daquilo, tem raiva não sei de quem, porque eu sei quem fez isso, sei quem fez aquilo. Então, e o Jonas era um cara assim, embora chamado de Deus. E ele tinha raiva da nação ninivita, porque os ninivitas foram cruéis com a sua nação. E quando Deus chega para ele e fala, você vai pregar e você vai entregar uma mensagem para os ninivitas, uma cidade de cerca de 200 mil pessoas. O Jonas falou, não vou. Sabe por que eu não vou, Deus? Porque eu vou lá, aquele pessoal vai acreditar e o Senhor não vai destruir eles. Eu não vou, quero que aquele povo se exploda. Eu não vou. E o Jonas faz uma escolha. Ao invés de ir para Nínive, conforme Deus tinha dito para ele, ele escolhe ir para Tarsis. Ele compra um bilhete e embarca no navio, embarca no barco, que vai para outra cidade. E quando ele está viajando bem bonitão, achando que está tudo bem, que ele não vai fazer, porque ele não quer fazer, porque ele acha que não deve, porque ele acha que ele deve fazer a escolha dele, ele não fez a escolha que Deus instruiu que ele fizesse. Como é que diz o Salmo 25:12 mesmo? Ao que teme o Senhor o ensina o que deve escolher. Mas Jonas resolveu escolher por sua própria vontade, por suas próprias ideias, suas próprias convicções. E ele escolhe ir para Tarsis, e no meio do caminho o que acontece mesmo? Uma tempestade. Escolhas erradas podem gerar na sua vida tempestade. E eu não posso perder o gancho do texto, da revelação bíblica. No caso de Jonas, ele estava fugindo do chamado. Por isso que tem muita gente que fala assim, pastor, não quero nem saber qual é o chamado que Deus tem para mim. Porque assim eu não vou me pegar fugindo. Não interessa mesmo, você sabendo ou não sabendo, Deus tem um chamado para você. Coloca a mão no ombro da pessoa e diga assim, Deus tem um chamado para você. E se você acha que a tempestade não vai te pegar, porque você está fugindo do chamado, meu filho, minha filha, põe a sua barba de molho. Porque Deus não brinca. De Deus ninguém zomba. Está em Gálatas 6 aqui, tá? No mesmo capítulo que fala sobre as escolhas, sobre a semeadura. De Deus ninguém zomba. O que plantar, isso também colherá. Então, você que anda fugindo do chamado de Deus, não quer nem saber de chamado, quer nem saber se Deus tem um chamado para você, se Deus quer que você leve o Evangelho, você não está se aprofundando na sua vida de intimidade com Deus, irmão. Pelo amor de Deus, para com isso. Onde é que você está indo?
Você pode ter embarcado numa embarcação que daqui a pouco o vento virá, a tempestade virá. E aí? O que será de você? Deus ainda teve misericórdia de Jonas, porque aconteceu o problema, e ele foi lançado ao mar, e um grande peixe veio e engoliu. Lá na barriga do peixe, num lugar fedorento, quase sem oxigênio, em condições sub-humanas, absolutamente esmagado, ele tem que se arrepender, voltar, não tem como voltar para frente, voltar atrás da sua convicção e da sua escolha errada, e dizer: não, Deus, me perdoa, porque eu errei, me dá uma chance, se o Senhor me tirar dessa, eu vou pregar, eu vou lá em Nínive cumprir a missão. Então, irmãos, chegou a hora de nós entendermos que as escolhas geram consequências. A vida é uma bênção quando nós deixamos o vento do Espírito soprar. Ele vai fazer a gente navegar em mares onde Ele está conduzindo as coisas. Mas se nós resolvermos fazer as nossas escolhas, porque nós achamos que não devemos, porque nós temos... Jonas era um profeta nacionalista, tinha os seus dogmas, mas isso Deus não permite. Não interessa o que você acredita, deixa de acreditar. O que é importante para Deus é o que Ele quer que você faça, é o que Ele definiu para a sua vida. Você está achando que você pode sair daqui, fazer o que você quer, e vai ter tudo bem lá no final, está tudo bem, está tudo em paz? Não está não. A Bíblia diz que o Senhor, que aquele que teme ao Senhor, Ele ajuda ele a escolher, fazer as suas escolhas. E o que não teme, Deus não ajuda. Mas Ele vai pagar o preço lá na frente. Amém? Pergunta aí para o seu irmão, você está entendendo, irmão? Sansão também, ele escolheu satisfazer os desejos da sua carne. Ele escolheu Dalila. Deus já havia instruído através da lei, da palavra, ele conhecia por meio de seus pais, que ele não podia casar com uma mulher que não fosse da sua nacionalidade. Mas ele se apaixonou por Dalila, ele achou ela linda, maravilhosa. Não, é essa que eu quero, Deus, não tem conversa não, é essa aí que eu quero. E ele embarcou nesse negócio aí, irmão. O Jonas embarcou no barco errado, e o Sansão embarcou numa paixão fulminante. E ele brincava com o poder que Deus deu a ele, brincava com a prosperidade, com a graça que Deus lhe deu. Mas chegou um momento, irmão, que ele perdeu todas as forças, e por causa dessa sua paixão louca, dessa sua escolha doida, ele teve os seus olhos perfurados, e isso o levou até a morte. Escolhas erradas determinam consequências drásticas. Tragédia. Sansão foi vítima de duas tragédias. A primeira delas, ele tem os seus olhos perfurados. Ele é zombado, as pessoas zombam dele. Depois que o cabelo foi cortado, porque na verdade ele era nazireu de Deus, e no nazireado ele tinha que obedecer alguns votos, propósitos, e ele então errou. Ele começou a desobedecer os votos do seu nazireado, do chamado que ele tinha da parte de Deus, e ele se complicou completamente. Eu pergunto, Deus vai tratar você diferente do que tratou Sansão? Fale comigo assim: Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Eu, Sansão, somos a mesma coisa. Deus trata conforme Ele revela. Aos que o temem, Ele instrui, Ele revela o que devemos fazer ou deixar de fazer. Judas escolheu vender Jesus. Judas escolheu colocar a mão no dinheiro da sacolinha ou da companhia ministerial de Jesus. E onde ele foi parar?
Judas expulsou demônios, Judas viu milagres, Judas curou enfermos, Judas andou com Jesus, Judas, sob as mãos dele, ele viu multiplicação de pães e peixes, ele viu tantas coisas lindas da parte do Senhor Jesus, mas ele foi amargando no meio do caminho, ele foi enfermando-se, ele foi se perdendo, fazendo escolhas erradas, e essas suas escolhas o levou até que ele vendeu Jesus por 30 moedas. E isso foi a derrocada da sua história. E ele é contado como o traidor, o apóstolo traidor. Escolhas. Você pode estar aqui dentro da igreja fazendo escolhas erradas, falando o que não deve, comendo o que não deve, fazendo o que não deve. Escolhas atraem consequências. Meu Deus. O filho pródigo também escolheu sair de casa, pegar a parte da fazenda, não estava feliz com a sua casa, com seu pai, com a vida boa que tinha, ele queria algo melhor, ou ele queria ser independente. Hoje essa é uma doença no meio dos cristãos também. Hoje quando você chega para um irmão e fala assim, irmão, olha, nós estamos fazendo isso, nós temos um projeto, não tem nada a ver com isso aí, meu projeto é eu mesmo, eu faço o que eu quero da minha vida, pode fazer, mas depois me conta lá na frente o que vai acontecer. Me conta lá na frente o que vai acontecer. Porque eu duvido que Deus abençoe alguém que escolha o seu próprio caminho. Eu não tenho o meu próprio caminho. Quando você sai do casulo como uma nova criatura, Deus tem um voo específico para você. Você não volta mais a ser o que você era. Você precisa escolher com seriedade. Amém ou não? Ah, não, mas eu escolho. Você é livre. Agora, fale comigo assim, o livre-arbítrio tem um preço. Não tem gente que pega o revólver e pum, na cabeça? Anoitece e amanhece no inferno depois de um tiro na cabeça? O Judas fez isso. O filho pródigo pegou a sua fortuna e gastou com tudo, com as meretrizes e tal, e depois tem que voltar arrependido. Ainda bem que ele voltou. Ainda bem que tem muita gente que volta. Talvez seja o seu caso, você vai voltar. Você está pensando em voltar, Deus está falando com você nessa noite. Você vai voltar, vai dizer, Deus, eu quero temer o Senhor, eu vou voltar a ser um homem temente, uma mulher temente, eu quero realizar a tua obra, eu quero realizar o meu ministério, eu não quero mais fazer o que eu quero, agora eu quero fazer a tua vontade, Senhor, me ajuda! Me recebe de volta! E é bom que nós acordemos cedo, porque não adianta você se revoltar com a vida. Engraçado que eu encontro crentes revoltados com Deus. Ah, por que Deus não me deu isso? Por que Deus me deixou ganhar na Mega Sena? Por que não fez isso? Irmão, para com esse negócio, entra no temor, entra debaixo da proteção do temor de Deus, e à sombra do Onipotente você vai descansar. Entra no temor do Senhor. E Ele vai te ajudar a fazer as escolhas. E você vai navegar de uma maneira vitoriosa. Para a glória de Deus. Aleluia. Amém ou não? Você é um cristão que lê a Bíblia? Devia ler. É um cristão que ora? Devia orar. É um cristão que trabalha pela causa do Senhor? Devia trabalhar. Ah, pastor, não tem problema não, eu morar lá num quartinho lá no céu, tá bom. Subir pendurado aí na roupa da minha mãe, tá bom, na perna da minha mãe. Minha mãe ora por mim, meu pai. Eu tenho um missionário, eu tenho um personal espiritual. Não é, Tiago? Tem gente que tem. Eu pago um pastor para orar para mim. Está cheio de gente assim que vai nas igrejas, não estou falando mal das igrejinhas, tem muita igrejinha boa. Mas tem gente que é o seguinte, ele não tem compromisso com ninguém, com pastor nenhum. De vez em quando ele fala assim, estou com um problema, uma dor do lado direito da cabeça, do lado esquerdo da cabeça. Vou lá falar com a missionária fulana de tal, o que ela fala que é? E vai lá e ouve, aí a mulher ora, às vezes até uma mulher de Deus mesmo, ora, abençoa, fala, isso aí é isso, aquilo. Ele ouve e fala, maravilha, dá uma oferta para a mulher, sai, tranquilo, não tem que prestar conta para ninguém. Ela é a personal espiritual. Irmão, vou dizer uma coisa para você.
Você faz parte de um corpo. Você tem uma missão nesse corpo. Você não é um indivíduo solto no universo. Não, você tem função. Então não seja tolo, não seja insensato, insensata de tomar decisões sem buscar orientação divina, sem estar debaixo do temor de Deus. O que eu disse que é o temor do Senhor mesmo? É o cumprimento do dever filial. O homem temente a Deus é aquele que cumpre o seu dever de filho. Por que muitos filhos têm problema com os pais? Porque o filho quer fazer o que ele quer e o pai quer outra coisa para ele. Desde pequeno o menino não quer comer, não quer ir para casa, quer fazer aquilo, ele ainda não tem entendimento das coisas. Nosso Deus tem todo o entendimento, deixa Ele nos guiar, amém, irmãos? Nessa viagem, nós precisamos de instrução. Ele é o nosso orientador, glória a Deus. Não adianta você comprar um GPS particular. Tem muitas marcas de GPS lá, na loja para você comprar. E tem GPS que não funciona precariamente. Outro dia eu estou em Maringá com GPS no meu carro, e eu clico lá, Avenida Brasil. O GPS, eu falei, mas eu conheço mais ou menos a Avenida Brasil. Eu falei, vou colocar aqui no GPS, Avenida Brasil, número tal. O pessoal falou, o escritório que eu estava, não ia para uma reunião, número 400 e não sei o que, eu cliquei lá, falei, tranquilo, coloquei o carro, vai, vire para a direita, vire para a esquerda, vire para a esquerda, vire para a direita e vai. Falei, mas peraí, eu estou indo muito longe da Avenida Brasil. Fui parar lá na saída para Cianorte, lá para Campo Mourão. Falei, mas não tem nada a ver com a Avenida Brasil aqui, mas o que é isso, meu Deus do céu? Desliguei o GPS, liguei para, onde é que é mesmo o seu escritório? Falei, aqui é a Avenida Brasil, aqui perto da Vidano tal, explicou. Falei, meu Deus do céu, estou do outro lado da cidade. Confiei no GPS. A Bíblia diz, ao que teme o Senhor, Ele instruirá o caminho que deve escolher, para você chegar onde você tem que chegar. Glória a Deus, aleluia, que coisa, irmãos. Agora, para finalizar, para a gente orar, eu queria dizer uma coisa para você, irmãos. Você sabe que as suas escolhas, elas interferem diretamente nas promessas que Deus tem para você. Fale comigo, minhas escolhas interferem diretamente nas promessas que Deus tem para mim. Aleluia. Tremendo isso. Deus escolheu que você deva morar na China. Deus tem um plano maravilhoso para você na China. Mas você fala que China, coisíssima nenhuma, eu não quero falar China, eu não quero saber de China, que coisa de China, o quê? Eu não tenho nada a ver, eu não tenho noção nenhuma, nem aptidão nenhuma para aprender mandarim. E você resolve fazer a sua própria vida. Mas o lugar da bênção para você é lá. Lembra o que Deus fez com Abraão? Sai-te da tua terra e do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Teu nome será grandíssimo teu galardão, teu nome será grande. Olha, eu vou fazer coisas lindas com você, Abraão. Você será pai de multidões. E Abraão resolveu escolher o que Deus lhe revelou. O temor do Senhor traz revelação. E de posse com a revelação, nós seguimos o caminho que Deus mandou a gente escolher. Abraão escolheu e prosperou. Que tal fazer isso também? Que tal você fazer isso também? Então, suas escolhas interferem nas promessas que Deus tem para você. Escolhei hoje a quem você vai servir, o que você vai fazer, o que você vai escolher, irmão? Deus escolheu você para você ter 2 filhos para que os seus filhos sejam a bênção seja a flecha nas suas mãos. Esses filhos serão as suas flechas para você conquistar o que Deus tem para você. Deus escolheu Maria para gerar Jesus. Aleluia! E Maria aceitou esse desafio dificílimo, mas maravilhoso. Maria aparece grávida. Ninguém entende isso, mas era o chamado de Deus para ela. Ser a mãe do Salvador. Ela aparece grávida, até o marido, até o noivo dela, o José, fica encabulado. O que é isso? Aí Deus vai e fala com José.
Porque o Deus que te chama é o Deus que capacita, é o Deus que trabalha nas circunstâncias, é o Deus que trabalha, olha irmãos, nos bastidores. Quando Deus manda você fazer uma coisa, Ele trabalha para ajeitar os bastidores, mas nós temos medo de aceitar o desafio de Deus, e ela foi bem sucedida, porque ela aceitou isso, e aí Deus cumpriu a promessa na vida dela. E aí nós estamos muito habituados a escolher segundo o modelo da sociedade onde nós vivemos. Não é assim? Eu não vou ter filho porque filho dá muito trabalho. Por que filho? Tem gente que fica grávida e fica desesperado. Oh, chora uma semana inteira. Ai, meu Deus do céu. Por que Deus fez isso? A bênção está aí, irmão. Gosto do Dr. Enéas. Lembro quando a Carla ficou grávida pelas 3 vezes. Não foi nada planejado. Aconteceu as 3 vezes. Não planejou, vão ter um filho esse ano. Nada disso, não aconteceu comigo. Para com isso. Larissa, Gabriel e Samuel veio porque Deus quis. Não foi na hora que a gente escolheu também não. A gente soube resolver isso na nossa cabeça. E chegava lá no Dr. Enéas, ele vibrava e falava, e ele ficava falando na cabeça da gente, olha, Deus que mandou, que alegria e tal, aquela coisa. Sempre soube trabalhar isso como médico. Mas tem gente que quase vai para o aborto, para a clínica clandestina. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Deus tem um plano na sua vida. E as coisas vão acontecer conforme a definição que Ele já tomou na eternidade. Aceite a vontade de Deus. Vai custar, mas Ele vai ajeitar os bastidores, Ele vai ajeitar as circunstâncias para abençoar você que teme ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito seja o Deus que nós servimos. Bom, para a gente orar, eu quero dar algumas dicas para você. Como eu devo me comportar nas escolhas? Porque eu já sei que eu tenho que fazer escolhas. Desde quando eu acordo, quando eu me vejo por gente, eu venho fazendo escolhas. E às vezes escolhas erradas. Como eu devo me portar? Primeiro, nunca escolha sem pedir direção a Deus. Fala para o seu irmão, nunca faça escolha sem pedir direção a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações capítulo 3 ainda diz que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Então amanhã você vai ter que tomar um monte de decisões, não vai? Até o caminho que você vai pegar para ir para o serviço. Peça direção a Deus. Você vai viajar? Tem gente que está acostumado a viajar, irmão. Deixar o carro viajar sozinho. Por favor, busque a direção de Deus. Nunca tome escolha, nunca faça escolha sem direção divina. Você é um profissional experiente. Você é uma mãe experiente, um pai experiente, um empresário experiente. Mas antes de tomar decisões, peça direção a Deus. Não tome decisões sem que Deus esteja nelas, porque depois as consequências vêm. E às vezes você vai ter que tomar decisões que você jamais precisou ou jamais imaginou que você tinha que tomá-las. Está muito em voga nessa eleição falar que o medo venceu a esperança, né? Ou o medo venceu a mudança. Muitas vezes nós temos que tomar decisões que nós sabemos que devemos tomar, ainda que tenhamos medo. Talvez você, jovem que está aqui, vai ter que tomar decisões muito sérias. Decisões muito fortes na sua vida, que vão fazer uma grande diferença, e talvez vai doer agora, mas lá na frente vai gerar um gozo profundo. Assim é na vida espiritual. Você tem que tomar uma decisão que você sabe que tem que tomar, mas por causa do comodismo, porque você não quer incomodar, você não quer se expor, você não toma. Mas é preciso que você tome, sob pena de você ter muitos problemas. Muitos problemas. Outra coisa, nunca faça escolhas sem saber onde você vai executar o que você escolheu. Se você vai construir uma casa, você vai construir onde? Se você vai construir a sua vida, você vai construir onde?
Se você quer ser um grande profissional, você vai fazer isso onde? Como? Quando? Lembra da parábola dos 2 fundamentos? Tinha que se construir, um constrói a casa na rocha, muito bem, o outro constrói a casa na areia, muito mal. Onde? Escolhas têm, fale comigo assim, as minhas escolhas têm lugar, hora. Escolhas têm lugar e hora. Tem escolhas que você não pode sair por aí falando, que escolha que você está tomando. Não é assim? Tem gente muito boca aberta. Fala o que não deve. Fala antes da hora. Tenha cuidado. Nunca faça escolhas sem antes prever os custos. Porque cada escolha tem um custo. Existem os custos. O preço tem que ser pago. Talvez você escolheu, vou ser rico. Eu decidi. Talvez Deus tenha isso para você. Amém ou não? Fala amém, irmão. Deus não tem problema com os ricos. Deus tem problema com quem não sabe ser rico. Talvez você escolheu ser pobre, mas não aguentou, agora está querendo ser rico. Você escolheu ser um missionário, viver pela fé. Eu lembro de um pastor amigo meu que escolheu ser pobre. Ele disse, não quero mais salário, não quero mais cargo, não quero mais nada. Não quero nada, quero viver pela fé. Que loucura. Se Deus te orientou, você tem que calcular o preço. Porque depois vai custar mais ainda. Outra coisa, nunca escolha de cabeça cheia. Fala para o seu irmão, você nunca faça escolha de cabeça cheia. Escolha de cabeça cheia. Você está perturbada, aquela coisa incrível. Você não faça isso, tenha cuidado. Mas não faça escolha por influência dos outros. Não faça escolha pela influência das outras pessoas. Porque pode ser que Deus não tenha para você o que tem para outros. Pode ser que o que Ele tem para você é melhor que o outro, para o outro, não é? Às vezes está todo mundo abrindo loja de vender chocolate. Aí daqui a pouco todo mundo vai abrir uma loja de vender chocolate. Vai dar confusão isso aí. Não é? É engraçado que em eleição tem isso, né? Quando o candidato está subindo, está todo mundo votando nele. Pega aquela onda, sabe? O pessoal pega a onda. É assim na vida. Nunca escolha sob pressão. Sob pressão. Pressão da esposa, pressão dos filhos, pressão do não sei de quem, porque é assim, quando você tem que tomar decisão, tem aquele monte de pressão. Você mesmo às vezes se pressiona. Você precisa, ainda que tenha pressão, porque ela pode existir, e às vezes muito forte, você vai no altar. Por isso que Jesus ensina, nós devemos orar sozinho, irmão. Tem gente que não ora nunca, quanto mais sozinho. Aquele momento você guarda no seu quarto, e ali você gasta um tempo precioso, e você avalia, você fala com Deus, você para ouvir Deus. Escolha sem levar em conta as pressões, porque às vezes a pressão faz você fazer a escolha errada. A escolha mais fácil, ou escolha para influenciar, para, sei lá, para mostrar-se para alguém. Não é esse o caminho. Glória a Deus. Porque a escolha sob pressão é um prato cheio para o erro. Aleluia. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências de suas escolhas. A semana começa no domingo. Se Deus permitir e vivermos, estaremos aqui domingo que vem, tendo que comemorar, agradecer.
pelas escolhas feitas da semana que passou. Ou talvez estejamos aqui para dizer: Deus, nesta semana eu fiz escolhas erradas. Agora, se você escolher esta semana e dizer: Senhor, cada escolha que eu for fazer, eu vou fazer debaixo do temor do Senhor. Eu vou pedir para Deus me abençoar. Eu vou colocar aquelas que eu já sei que tem que fazer, porque a Bíblia tem escolha que não tem, não é? Se você tem um copo de veneno e um copo de água, você vai beber o copo de água, você já sabe, já está cristalino para você, você não precisa muito, não tem dúvida nisso. Mas tem escolhas que você vai ter que fazer que você não terá luz, e você precisará de luz de Deus para fazê-las. Quem sabe nós tenhamos aqui hoje pessoas que ainda não escolheram pela salvação. Não escolheu. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Você quer escolher servir Jesus? Você ainda não tinha escolhido de forma definitiva? Você diz: hoje eu quero seguir o Senhor Jesus. Alguém quer escolher Jesus hoje? Levante a mão. Que ainda não fez essa escolha. Lhe dou esta oportunidade em nome do Senhor Jesus. Há alguém que quer resolver sua vida espiritual? Há alguém que quer reconciliar com Jesus? Amém? Pode vir aqui, Lohan, por favor. Mais alguém quer vir aqui com o Lohan, entregando a sua vida e reconciliar com Jesus? Mais alguém? Você estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus para valer. Eu estava meio assim, quer voltar. Venha correndo. Faça como esse moço. Em nome de Jesus. Mais alguém não? Quer fazer uma escolha hoje? Dizendo: eu vou temer ao Senhor. Eu vou andar debaixo do temor do Senhor. Glória a Deus. Vem cá, Rafael. Abraça aqui o Lohan para nós orarmos. Quero fazer um outro apelo. Você terá de fazer muitas escolhas essa semana. Ou a escolha, ou uma importante escolha. E você precisa de direção divina. Sob esta palavra, que não é minha, mas de Deus. A palavra do Salmo 25:12. Ao que teme ao Senhor, Ele instrui para fazer a escolha certa. Por favor, deixe o seu lugar e vem para cá. Você precisa fazer uma escolha, ou várias escolhas importantes. Aleluia. Você precisa fazer uma escolha. Outro apelo que faço: você já fez escolhas e você sabe que você fez a escolha certa, ou as escolhas certas, mas você está tendo dificuldade para sustentar essa escolha. Você está cansando, você está, quem sabe, com medo, você está sendo pressionado, tentado a voltar atrás na sua escolha que você sabe que já foi feita e que você não deve voltar. Por favor, deixe o seu lugar também e vem aqui, nós vamos orar juntos. Você está sendo pressionado a desistir de uma escolha que você sabe que foi certa, ou é certa. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Por temor a Deus, eu quero fazer o terceiro apelo. Quarto apelo. Você quer ter luz divina, revelação divina, graça divina, sabedoria divina, instrução divina, como diz o Salmo 25:12, para fazer as suas escolhas daqui para frente. Deixe o seu lugar, vem para cá. Você não quer fazer escolhas assim, porque fulano, ciclo influência, ou por pressão, ou por medo, ou por moda, sei lá. Você diz: eu não quero, mas você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você diz: eu não quero, Senhor. Pai, eu quero fazer escolhas sobre a Tua palavra, sobre o temor de Deus que está no meu coração. Aleluia. Podem vir, em nome de Jesus. Vocês podem chegar mais para frente para ajudar quem está chegando. Glória ao Senhor. Graças ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Agora eu vou fazer o último apelo. E esse é muito forte. Você fez escolhas que você sabe que não devia ter feito. E essas escolhas gerou consequências, ou está gerando consequências. E você diz no seu coração: eu tenho que renunciar a essas escolhas. Sob pena de viver debaixo de maldição, de problema.
longe da bênção. Mas você ouviu a palavra. E assim como eu, assim como nós que estamos aqui, você precisa dizer: eu preciso arrancar essa semente que eu plantei. Porque escolhas são sementes. Deixe o seu lugar e venha para o altar. Você fez alguma escolha que você diz: não devia ter feito. Não devia ter feito. Você não precisa contar para mim, não precisa contar para ninguém. Não é para contar. Aqui não é lugar para você contar isso. Não é hora para você fazer isso. Mas é hora de você dizer: eu quero me livrar dessa escolha. Seja financeira, sentimental, espiritual, familiar, não sei, profissional. Pode vir, eu quero orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Há escolhas que para as quais não temos outra coisa a fazer a não ser dizer: me arrependo, Senhor, me livra. Faz como Davi. Davi escolheu cair na mão de Deus. Deus disse para ele: você tem 3 coisas para fazer, por causa da escolha errada que você fez. Tem 3 disciplinas para dar para você. E ele escolheu cair na mão de Deus. Hoje você também escolhe: eu quero estar nas mãos de Deus, porque eu sei que Ele é misericordioso. Ele teve misericórdia de Jonas, Ele teve misericórdia de Davi. Aleluia. Ele teve misericórdia dos reis de Judá, que se arrependeram também dos seus maus caminhos. E Ele tem misericórdia de você. Ele tem misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos onde você está. Comece a orar a Deus e colocar diante dele as escolhas que o fizeram a vir a esse altar nessa noite. As escolhas que você tem que fazer, que você está fazendo, que você vai fazer, ou que você tem que se arrepender. Em nome do Senhor, ore a Deus aí. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu bem sei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, aleluia, Senhor, como tu bem glória queres. a Deus. Eu abro meu coração. Bondoso Pai, maravilhoso Deus, obrigado pela tua palavra nesta noite, Senhor. Ao homem e à mulher que teme ao Senhor, o Senhor o instrui a fazer a melhor escolha. Que sejamos como Daniel, afirmemos no nosso coração não se contaminar com esta geração, ou nos libertar dessa geração que faz escolhas ao seu bel prazer, sem olhar para os princípios do dever de filhos de Deus. Meu Pai, ajude esses homens e essas mulheres, esses moços e moças, a fazerem escolhas que estejam debaixo da tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer escolhas certas, escolhas corretas, na vida espiritual, na vida material, Senhor, na vida familiar, na vida sentimental, na vida financeira. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ajuda-nos a fazer escolhas maravilhosas, escolhas que louvem, que adorem, que glorifiquem o nome do Senhor. Oh meu Deus, este é o momento em que nós nos prostramos diante do teu altar, Senhor. Nos prostramos diante da tua grandeza, meu Pai. Oh Pai, eu oro por aqueles que estão aqui no altar, mas também por aqueles que estão nos vendo pelo serviço de Web TV. Deus, olha e abençoa, Senhor. Ajude aqueles que fizeram escolhas erradas, ó Deus, a terem a misericórdia do Senhor. Tu és um Deus misericordioso, bondoso, maravilhoso,
Um Deus que socorre até mesmo quando nós fazemos escolhas erradas. Mas isto demanda arrependimento, Senhor. E eu me arrependo juntamente com essas pessoas, ó Pai, dizendo: Senhor, tem misericórdia, nos perdoa, pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Olhem para mim. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele nos ensina a fazer escolhas. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Graças a Deus. É Ele quem ajuda os que o temem a fazer escolhas certas. O Senhor abençoe você. Glória a Deus. E vamos ver se a gente vota certo no segundo turno das eleições para presidente. Um abraço, boa semana em nome de Jesus.